has dado cariño, me has dado amor. Amen. Christophe and Jim will be telling us, will be, let's say, providing us the Word of God that support us to understand how to maintain fervent in the Spirit our groups and our prayer groups. Welcome to this workshop. Bem-vindos a esse workshop. It's a great pleasure to see so many of you. É um prazer e uma alegria ver tantas pessoas presentes. Especially, and we know this, it's very early in the morning for many of us. E eu sei que vocês tiveram que acordar bem cedo para estar aqui essa hora. I want to use just a little while in the morning to ask you, where do you come from? Gostaria de saber de onde vocês vêm. Where is the people from Asia and Oceania? Tem alguém da Ásia, da Oceania aqui? Yes. Sejam bem-vindos. Where is the people from Africa? Onde estão as pessoas que vieram da África? Some of them, very nice. Welcome. Sejam bem-vindos. Where is the people from Northern and Southern America? As pessoas que vieram da América do Norte e da América do Sul. Many Brazilians. I saw the Brazilian flag. Eu vi a bandeira do Brasil aí. The song we were just singing, I learned on the ICRIS conference in Brazil. A música que nós acabamos de cantar, eu aprendi na reunião do ICRO no Brasil. Where is the people from Europe? Onde estão os europeus? Welcome home. Sejam bem-vindos à casa de vocês. Welcome everyone to this workshop. Sejam todos muito bem-vindos a esse workshop. It might be that some of you will be... I forgot. Sorry. The East, the Middle East. Where is the Middle Do East? Oriente Médio, Canadá, Portugal. There might be some of you who have never led a prayer group. Pode ser que alguns de vocês nunca tenham liderado um grupo de oração. With this workshop, we would like to encourage you to learn how to do it. E nesse workshop eu gostaria então de enfatizar e ajudar vocês a liderarem um grupo de oração. Eu encorajo vocês a isso. Some are leaders of prayer groups for a very long time and would like to learn how to get the group vibrant again. E alguns são líderes de grupos de oração já há algum tempo e gostariam de renovar e tornar novamente o grupo de oração vibrante. You will also get some tools and hints to do this. E através desse workshop eu espero que vocês tenham algumas dicas e instrumentos concretos para que isso aconteça. Jim and I are involved in leadership since many years. Eu e o Jim estamos envolvidos na liderança de grupos de oração há muito tempo. But still we are learning. Mas nós ainda estamos aprendendo. And we will never come to a stage where we can say we know everything. E acreditamos que nunca vamos chegar num ponto que vamos dizer, já sabemos tudo. But we are going to use this time ahead of us to share with you what we have been learning and experienced in the last years. E nós vamos aproveitar esse tempo então para partilhar com vocês o que nós temos aprendido no decorrer destes anos. I will start with some basics. Eu vou começar com as coisas bem básicas. Some general outlines that every leader needs to know about. Alguns pontos, aspectos que todo líder precisa ter com muita clareza na cabeça, no coração. And Jim later on will give some more practical experience. E o Jimmy vai depois dar alguns aspectos mais concretos. No matter whether you want to start or whether you're already leading for a long time. Não importa se você está começando ou se você já está neste serviço há muitos anos. I think the main task of a leader is to know the vision of the group. Eu acho que o mais importante é que o líder tenha a visão do grupo. You need to have the vision clear in order to reach your goals. Você precisa ter uma visão muito clara para saber onde você quer chegar.
What is the purpose we are meeting for? Qual é o propósito de um grupo de oração? In every prayer group, usually there is 2 aim groups. Num grupo de oração há geralmente 2 razões pelas quais estamos reunidos. One part is searching for a spiritual home. Um aspecto é que as pessoas estão em busca de um lugar onde eles se sintam em casa, espiritualmente falando. The people are coming and they ask for teaching, for good prayer times, for experiences to grow in their discipleship. As pessoas vão participar porque querem conhecer, querem se conhecer, buscam a Deus, buscam crescer como discípulos de Cristo. They're searching for koinonia, for community. Eles estão buscando koinonia, que é uma palavra para comunidade, uma vida fraterna. And they regard the prayer group as a discipleship training center for their spiritual journey. E o grupo de oração é como uma escola de discipulado. But there is also a second aim group. Mas também há um outro aspecto, um objetivo para o grupo de oração. The people who are not yet there yet. As pessoas que ainda não estão lá dentro. Prayer groups also have a goal to evangelize. Os grupos de oração também têm essa perspectiva de serem formas de evangelização, lugares de evangelização. To make a space for those who can be brought along. Oferecer um espaço onde outras pessoas podem ser trazidas. Many years ago, I had a conversion experience. Anos atrás eu tive a minha experiência. And my sister, who was member of a prayer group, E a minha irmã, que participava de um grupo de oração, just told me, come along. simplesmente disse para mim: venha comigo ao grupo de oração. I didn't know anything about how to live with God in my daily life. Eu não fazia ideia de como viver, do que eu ia encontrar ali. I needed teaching, I needed experience, I needed training, explanations. Eu precisava de explicação, de treinamento, de experiência. Before I actually was able to become a disciple. Eu precisava de tudo isso antes de me tornar um discípulo. So when I speak about we have 2 aim groups, Então, ao falar que a gente tem 2 aspectos, 2 objetivos no grupo de oração, leaders and those involved in prayer groups need to understand that there is discipleship and the purpose of evangelization always in a prayer group. então, aqueles que lideram os grupos de oração têm que ter essa perspectiva muito clara, que o grupo de oração tem esses 2 aspectos, o aspecto do discipulado, do treinamento e o aspecto da evangelização, ser um espaço para evangelização. When we only focus on the first, Quando a gente simplesmente olha para o primeiro aspecto, we will start pleasing those who are coming for many years. a gente acaba simplesmente somente dando atenção e agradando aqueles que estão presentes anos após anos. And we will become a cozy club. A gente acaba virando quase um clube muito agradável. But if we only focus on the second, Mas se a gente também simplesmente observar só o segundo aspecto da evangelização, we will not give food to those who are coming. a gente acaba não alimentando e fazendo crescer aqueles que estão perseverando. And after some time, they will search for other places where they can get their food. E o que acontece? Se não houver isso, as pessoas acabam saindo buscando lugares onde elas vão poder se alimentar. Maintaining living charismatic groups means to be open for discipleship and evangelization. Manter grupos de oração vibrantes, vivos, verdadeiramente significa observar estes 2 aspectos. A second aspect, Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar: know your identity. conheça a sua própria identidade. 10 years ago, my wife and I have moved into the village we are living now. We have moved into the village we are living now. Eu e minha esposa, 10 years ago. 10 anos atrás, nos mudamos para uma vila, uma cidadezinha onde nós vivemos hoje em dia. Some man came to us approaching us. E algumas pessoas se aproximaram de nós. And he said, well,
I am responsible for the rabbit club in this village. E disse, eu sou responsável pelo clube dessa cidade. And I said, what's this? E ele disse, What rabbit club? Rabbit. Rabbit. O clube, eu achei estranho, mas é o clube dos coelhos. Ele disse, o que significa o clube dos coelhos? And he said, well, we are the ones that raise rabbits. Nós somos as pessoas responsáveis pela criação de coelhos na vila. But we are also open for those who have horses and chicken, open for all, but we are the rabbit club. Mas também a gente está aberto a pessoas que criam outros animais, galinhas, qualquer outra coisa. Nós estamos abertos a qualquer um. Well, I didn't have rabbits. Eu não tinha coelhos para criar. I didn't have chickens. Eu também não tinha galinhas para criar. So I never became member of the club. Eu nunca pude participar do clube. But I was thinking, why is he inviting everyone raising anything if he is the chairperson of the rabbit club? E eu me perguntei, por que então ele está convidando qualquer pessoa que crie qualquer animal, já que ele cria coelhos? Sometimes our prayer groups look the same. Muitas vezes os nossos grupos de oração têm essa mesma característica. There is lots of space in the kingdom of God. Há muito espaço no reino de Deus. And the church is wide and bright. E a igreja é realmente imensa e muito aberta. But if we are Catholic charismatic prayer groups, mas se nós somos grupos de oração carismáticos católicos, your prayer group needs to have a Catholic charismatic identity. O seu grupo de oração precisa ter uma identidade carismática católica. Some prayer groups have lost their Catholic identity. Muitos grupos de oração acabam perdendo a sua identidade católica. They do a lot of Holy Spirit things. Eles fazem muitas ações do Espírito Santo, movimentos. But they don't teach and live anymore the Catholic identity. Mas eles não ensinam, não aprendem, não transmitem a identidade católica. Some prayer groups Alguns grupos de oração have lost the charismatic identity. Por outro lado, os grupos de oração perderam a identidade carismática. They're very faithful, são muito fiéis, true followers in the church, realmente seguidores da igreja. But you can't hardly see anything charismatic in their meetings anymore. Mas nós não vemos e percebemos nenhuma ação dos carismas no grupo de oração mais. I encourage you. E eu quero encorajá-los então. Live your identity in fullness. Vivam a sua identidade em plenitude. Personal relationship to the living God. Primeiro, um relacionamento pessoal com o Deus vivo. You need to teach about this and to live it. Você precisa ensinar isso e viver isso. The reality of the baptism in the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. A perspectiva e a experiência do poder do Espírito Santo e do batismo do Espírito Santo. Teach and speak and share about this. Ensine, fale, partilhe a respeito disso. Receiving and using the gifts of the Holy Spirit. Recebam e usem os dons do Espírito Santo. So often I come to prayer groups. Muitas vezes eu vou a grupos de oração. Somebody is there who is sick. E tem uma pessoa presente que está doente. And the people say, let's intercede. E as pessoas dizem, então vamos interceder. And when we go home during the next week, we are going to pray for you. E as pessoas dizem, tudo bem, durante a semana nós vamos interceder por você. No. Não. Interrupt your meeting. Interrompa a sua oração, ou grupo de oração. Take this person to the front, lay hands on and pray for the outpouring of the Holy Spirit. Coloque essa pessoa no centro, convide todos, imponham as mãos e peçam uma forte efusão do Espírito Santo sobre esta pessoa. For healing and deliverance. Para libertação e cura. And for everything else. E por todas as outras coisas que o Espírito inspirar. Praise and worship. Louvor e adoração. In the church, the renewal is known as the movement that is known for praise and worship. A renovação é conhecida na igreja como um movimento marcantemente
do louvor e da adoração. 10 years ago, I was involved in the preparations for the World Youth Day that took place in Cologne, in Germany. Há alguns anos atrás eu estava na preparação de uma palestra que ia acontecer na Jornada Mundial da Juventude na Alemanha. There was a meeting of many people in the church. E havia um encontro com muitas pessoas da igreja. And I had to introduce myself and I said, I'm Christoph, I'm from the Charismatic Renewal. E então cada um ia se apresentar e eu disse, eu sou o Christopher e eu sou da Renovação Carismática Católica. One person said, what's this? I have never heard about this. E uma pessoa então disse, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Another person gave the answer, E aí outra pessoa respondeu, saying, oh, these are the people that are always singing when they start their programs. são aquelas pessoas que estão sempre rezando e cantando quando vão começar alguma reunião. It's part of our identity É to parte da praise the nossa Lord, identidade louvar o Senhor, to have praise and worship. ter louvor e adoração. The love for the word of God and the sacraments. Amor pela palavra de Deus e pelos sacramentos. So many people say, after I found a new relationship to the Lord, I suddenly understood the Bible in a personal way. Muitas pessoas dizem, depois que eu tive uma experiência pessoal com o amor de Deus, com a pessoa do Senhor, eu passei a entender e amar a palavra de Deus. The sacraments became important for me. Os sacramentos passaram a ser mais importantes para mim. Evangelization and mission. Evangelização e missão. If we focus on ourselves, Se nós nos centralizarmos em nós mesmos, we will forget the task that we have been given by Jesus. nós acabamos esquecendo de uma missão que nos foi dada por Jesus. We are called to evangelize. Nós somos chamados a evangelizar. We are called to bring in our friends, neighbors and colleagues. Nós somos convidados a convidar colegas, amigos, pessoas a participarem do grupo de oração. And also part of the Catholic charismatic identity is the heart for the whole body of Christ. E uma outra característica da renovação carismática católica é o amor pelo corpo de Cristo. Why am I saying this? Por que eu estou dizendo isso? I say this because I want to encourage you to live your identity in fullness. Eu estou dizendo isso porque eu quero encorajá-los a viver em plenitude a identidade que vocês têm, que nós temos. If you are a member or leader of a Catholic charismatic prayer group, Se você é um membro ou um líder de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, make sure your program is Catholic charismatic and is seen as Catholic charismatic. tenha certeza de que o seu programa de ação de vida tem essa identidade clara de renovação carismática católica. Don't only know about the charisms, Não simplesmente saiba ou tenha ouvido falar a respeito dos carismas, use the charisms. mas use os carismas. Don't only know about a personal relationship to the Lord, Não simplesmente saiba ou tenha ouvido falar de um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus, live the personal relationship to the Lord. mas viva este relacionamento pessoal com o senhorio de Jesus. Some people ask usually in those meetings, give us a structure of a perfect prayer meeting. Muitas vezes me perguntam, por favor, nos dê uma estrutura perfeita de um grupo de oração. I can't. Eu não posso fazer isso, You need to find out your perfect structure for this evening. porque você mesmo precisa encontrar qual é essa estrutura que se adequa à sua realidade. But I can give some recommendation. Mas eu posso dar algumas recomendações. Have some time of welcome. Tenha um tempo de boas-vindas às pessoas. A prayer meeting is not just a program that we are running. Um grupo de oração não é simplesmente um programa que nós vamos cumprir. It's a time of relationship and of community. É um tempo de relacionamento fraterno, comunitário. Make sure people feel welcomed. Tenha certeza de que as pessoas que estão presentes se sentem bem-vindas, se sintam bem-vindas. Draw in those that are new and don't know how to behave. Dê atenção àqueles que estão chegando novos, que não sabem como se comportar, o que fazer. Explain what's going to happen. Explique quantas vezes forem necessárias o que vai acontecer.
Usually we start with some time of praise and worship. Geralmente começamos com um tempo de louvor e de oração, We focus on the Lord. e sempre focando no Senhor. We give Him our honor and our glory. Nós queremos dar a Ele toda a honra e toda a glória. This helps us because we come from our daily life to focus on the greater thing that is being given to us. Porque no grupo de oração nós fazemos aquilo que nós estamos tentando viver na vida, que é dar a Deus, fazer de Deus o centro da nossa vida e dar a Ele toda a glória. Usually afterwards we have some time of Bible study, teaching or preaching. Depois deste momento de oração, a gente tem uma parte de ensinamento, de estudo da palavra ou alguma partilha sobre um texto bíblico. We want to learn from God. Nós precisamos aprender de Deus. I usually ask the people in my prayer group, Eu geralmente pergunto às pessoas do meu grupo de oração, what is the Lord saying to us today o que o Senhor está nos dizendo hoje for our situation, para a nossa realidade e situação, in our time, no nosso tempo atual, for the next week. para a próxima semana. You can follow by a time of sharing of your experiences. Pode acontecer um momento de partilha das experiências que nós estamos tendo. Some people will have experienced something with God and can give a testimony. Algumas pessoas podem ter tido uma experiência forte com Deus e podem dar um testemunho. Or you can share experiences that you have been doing long ago, but they can help others to understand how to do and how to live. Ou às vezes uma pessoa pode dar um testemunho um pouco mais antigo, mas que ainda ajuda aos novos a viver e esse testemunho pode causar um impacto nos novos. I spoke about that prayer groups is community, is koinonia. Eu disse que o grupo de oração é koinonia, é comunidade. It's not that the leader is standing in front telling the others what to do. Não é uma situação em que o líder está na frente, em pé, dizendo aos outros o que eles têm que fazer. 90% of the things that I have learned for my Christian life, I have learned by testimonies of friends. 90% do que eu aprendi sobre a vivência cristã foi através de testemunhos e através da partilha com amigos, com irmãos. Never finish without having a time just for the Lord. Jamais termine um grupo de oração sem ter dado um tempo tranquilo, totalmente para Deus agir. Sometimes this is related or linked to the praise and worship time. Algumas vezes isso está diretamente ligado à própria oração e ao louvor que foi feito. Sometimes it's linked to the preaching. Algumas vezes isso acontece depois do ensino Or to the intercession time. ou do tempo de intercessão. No matter. Não tem problema de onde que começa isso. But don't leave without having a time asking the Lord, speak to us. Jamais terminem o grupo sem ter dado um tempo para pedir ao Senhor, fale conosco, Senhor. Speak into our situation. Fale no Senhor pessoalmente e na situação em que nos encontramos. What shall I do now, personally? O que eu preciso fazer agora, pessoalmente? Qual é o próximo passo? What do you want to tell me? O que tu queres me dizer, Senhor, nos dizer? I would like to speak 1 minute about the tasks of a leader. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o papel do líder. Of course, we need to prepare and to moderate and to lead the prayer meetings. É claro que o líder precisa preparar, ser um moderador e liderar o grupo de oração. Did you hear properly? Vocês ouviram bem? Prepare the meetings. Preparar o grupo de oração. This is some work. Exige algum trabalho, sim. It's very easy to say, oh, the Holy Spirit will do everything. É muito fácil dizer, o Espírito Santo vai fazer tudo. Maybe the Holy Spirit is using you as a leader to do the things.
Talvez o Espírito Santo esteja querendo usar você como líder para fazer as coisas que Ele quer. You don't need to do everything by yourself. Você não tem que fazer todas as coisas por si mesmo. And you don't need to take the tasks that are the Holy Spirit's. E ao mesmo tempo você não precisa fazer a parte que é do Espírito Santo. But you need to take your tasks. Mas você precisa fazer a sua parte, o seu papel. And your task is to prepare, to moderate and to lead the prayer meetings. E o seu papel é preparar, ser o moderador, o instrumento e liderar o grupo de oração. Be an example to the others. Seja um exemplo para os irmãos do grupo de oração. You're not responsible for their personal lives. Você não é responsável pela vida pessoal das pessoas que estão no grupo. You're also not their spiritual directors. Você não é o diretor espiritual das pessoas. You're not responsible for the decisions they're doing in their personal lives. Você não é responsável pela decisão que as pessoas vão tomar na vida pessoal. But you can and should be a good example as a disciple of Christ. Mas você deve ser, sim, um bom exemplo do que é ser um discípulo de Cristo. One topic we could speak a whole weekend about is establish a team that can support you. Nós poderíamos falar horas sobre isso, mas eu vou simplesmente pontuar. Prepare, tenha um time que dê suporte a você. And establish a next generation of leadership. E ao mesmo tempo, prepare, abra-se e prepare uma nova geração de líderes que seguirá você, que será a próxima geração de líderes. It's a bit naughty when I say É um pouco difícil quando eu digo, a good leader um bom líder makes himself not needed anymore from the same day he took on leadership. Um bom líder é aquele que já prepara a próxima geração para deixar de ser líder. Those leaders who after many years don't find successors É um líder que depois de muitos anos não tem ninguém que o suceda. have not done their job in establishing new leaders early enough. Não se prepararam no tempo próprio para terem uma nova geração que o substitua. A last task of a prayer group leader. O último aspecto, a última tarefa de um líder de grupo de oração. You are the watchman of the vision. Você é o vigilante, o sentinela que tem a visão lá na frente. Keep in mind the charismatic and Catholic identity and the vision of your group. Mantenha sempre em mente a identidade católica do grupo, do seu grupo que você lidera. And once in a while, take some time asking yourself, are we still living according our vision? E frequentemente pare e se pergunta: nós estamos de fato vivendo essa identidade, essa perspectiva que é a nossa identidade? Are we still open for new people to come in? Nós ainda continuamos abertos a acolher novos membros? Do we still help others to grow in discipleship? Nós ainda estamos ajudando a novas pessoas se tornarem discípulas de Cristo? Are we still live our charismatic identity? Nós ainda estamos vivendo a nossa identidade carismática? And are we still living our Catholic identity? E nós estamos de fato vivendo como católicos? My last thought, Minha última palavra, because I think this is very essential for many prayer groups. porque eu acho que isso é essencial para muitos grupos de oração. The use of the charisms. O uso dos carismas. Know and teach and use the charisms in your prayer group. Conhecer, saber e usar os carismas no grupo de oração. Charisms are not medals for personal holiness. Os carismas não são medalhas, não são como que condecorações de santidade. They are gifts to us.
Eles são dons que nos são dados, for the sake of building the kingdom of God. que nos são dados para que construamos o reino de Deus no meio de nós. They don't fall from heaven like apples. Eles não caem na nossa cabeça como maçãs de uma árvore. Ask for the gifts. Nós devemos pedir os dons. Use the gifts. Nós devemos usar os dons. Make space for the gifts in your programs. Dê espaço para o uso dos dons à medida que forem crescendo, que o grupo de oração for crescendo. Once in a while, go to the music ministry De vez em quando, vá junto aos ministros de música and talk to them. How can we establish charisms in praise and worship? como que nós podemos implementar mais os carismas durante a adoração, durante a música e o louvor. Try to find out what is the charisms of my people. Tente descobrir quais são os carismas que já estão presentes entre nós no grupo de oração. And find possibilities where they can bring them into the group. E dê espaço para que as pessoas usem os carismas durante o grupo. Teach and train the gifts and their use. Ensine e treine o uso dos carismas. And ask for charisms. E peça Pray os for the carismas. outpouring of the Holy Spirit. Peça sempre um novo derramamento do Espírito Santo. Foster a mature use of the charisms among your people. Encoraje o amadurecimento do uso dos dons do Espírito Santo. When you're thinking about the program of the next prayer group evening, Quando você pensa no programa de um grupo de oração, keep times of silence during the evening. é importante manter tempos de silêncio durante o grupo de oração. So often we do this and this and this and this and this. Muitas vezes a gente tem um programa que nós vamos fazer isso, depois isso, depois isso, depois aquilo, depois aquilo. And sometimes the Lord doesn't even have a possibility to talk to us. E muitas vezes o Senhor não tem nem um espacinho para falar conosco. If prophecies and words of knowledge are coming, Se profecias e palavras de ciência surgirem, find a way how to discern them. encontre um jeito de discernir estas palavras. Is the prophecy a real prophecy? Essa profecia é real? Is it for everyone or just for a few? Essa profecia é pessoal, exclusiva para alguém ou é para todos? How do we need to react on this word of God now? E sempre a pergunta, como nós devemos responder a essa palavra do Senhor hoje? One practical hint. Uma dica rápida. Singing and praying in tongues Cantar e orar em línguas, helps to open for the other charisms. eles nos abrem aos próximos, aos outros carismas. Teach and use the charisms in your prayer groups. Ensine e use os carismas no grupo de oração. And I'm very happy now E eu estou muito feliz agora that Jim is with us. que o Jimmy está conosco. He's a very experienced person, Ele tem uma grande experiência and I'm very keen on listening to what he's going to say about practical aspects of a prayer group. e eu estou muito ansioso para ouvir o que ele tem para nos falar sobre aspectos práticos do grupo de oração. It's good to be with all of you. Thank you. Bom dia, bom dia. Before I begin, I'd like to just share a personal note. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma partilha pessoal. I feel it's a great honor to be speaking to you today Eu me sinto muito honrado de poder falar para vocês hoje, because I really believe in the value of Catholic charismatic prayer meetings. porque eu realmente acredito no valor dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica. I believe prayer meetings are one of the foundational pieces of the renewal. Eu acredito que os grupos de oração são partes fundamentais do nascimento, do crescimento e da identidade da Renovação Carismática Católica. And I sincerely want to thank those of you who have invested so much of your life to building up good prayer meetings. E eu fico feliz por vocês que têm gasto muito tempo, anos da vida de vocês,
para que esses grupos de oração existam, nasçam e permaneçam. I know many of you have invested your life into this. Muitos de vocês investiram a vida com relação a isso. And at times it gets difficult. E muitas vezes isso tem uma fase que é difícil. But what you are doing is important. Mas tenho certeza que aquilo que vocês têm feito é muito importante. And it's an honor to speak to you today. E eu me sinto honrado de poder falar para vocês hoje. I'm also honored to speak with my good colleague, Deacon Christoph. Eu também me sinto honrado de poder falar este assunto junto com meu amigo, o diácono Christopher. He's a very good teacher. E porque ele é um professor muito bom. And he's a good friend. E também um bom amigo. Our time is very short today. O nosso tempo é muito restrito, curto. And I wish we could talk about everything. E eu gostaria de poder falar sobre várias coisas. But we can only cover a few basics. Mas a gente vai poder tocar somente sobre alguns aspectos. But Christoph has written an excellent book. Mas o Christopher tem feito um trabalho excelente. And a lot of the material he covered today is found in his book. E muito do que ele falou hoje está presente neste livro aqui. And this will be on the table later if you want to find out how to get it. E este livro estará ali sobre a mesa se algum de vocês quiser dar uma olhadinha no final. Also, you can go to our ICRIS website. Vocês podem também acessar o site do ICRO, o Escritório Internacional da Renovação Carismática. And find out more about our various leadership training programs. E vocês podem no site encontrar vários programas de treinamento de liderança. Which I hope could give you a lot more information. E eu acredito que este material pode dar a vocês várias informações mais detalhadas e ricas. Deacon Christoph gave us some very important foundational aspects of vision. O Christopher falou os fundamentos e a visão dos grupos de oração daquilo que não pode faltar. I'm just going to focus on 2 points this morning. Mas eu quero focar em dois aspectos essa manhã. One is how to maintain dynamic praise and worship in a prayer meeting. Como manter vibrantes e dinâmicas orações de louvor e de ação de graças e de adoração durante o grupo de oração. And the second aspect is how do we give a good teaching? E o segundo aspecto é como dar um ensinamento bom. Due to time constraints, I'm going to leave out most of the theory and just talk about practical points. Por causa do tempo restrito, eu vou pular os aspectos teóricos e vou exatamente para os aspectos práticos. So let's first talk about dynamic praise and worship. Então vamos primeiro falar sobre uma oração de adoração de louvor dinâmica. In my estimation, no meu ponto de vista, praise and worship is the most essential part of a prayer meeting. A oração, a ação de graças, o louvor é o aspecto mais fundamental de um grupo de oração. To me, everything flows from praise and worship. Tudo o resto vem a partir do louvor, da adoração, da ação de graças. And when the praise and worship is weak, everything else falls down. E quando o louvor, a oração e a adoração são fracas, todas as outras coisas também se enfraquecem. In this conversation, nessa conversa de hoje, when I use the word worship, quando eu uso a palavra adoração, louvor, I'm not speaking of quiet adoration before the Blessed Sacrament, but dynamic, charismatic praise and worship. Eu não estou falando da adoração diante do Santíssimo Sacramento. Eu estou falando da adoração dinâmica, alta, em boa voz, como grupo de oração carismático. There's absolutely a place for quiet adoration before the Blessed Sacrament. É óbvio que há espaço para adoração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento.
But in this conversation, we're talking more about a charismatic experience. Mas nós estamos falando aqui hoje sobre a experiência carismática de adoração e de louvor. So where do we start? Por onde começar? One thing that I believe is essential to praise and worship Uma coisa que eu acredito que seja essencial para o louvor e a adoração, we need to educate people on the biblical principles of dynamic praise and worship. nós precisamos ensinar às pessoas os princípios bíblicos da adoração e do louvor. We have to be fair to our brothers and sister fellow Catholics. Nós precisamos ser justos com relação aos outros nossos irmãos católicos. As Catholics, many of us were raised using very traditional prayers. Como católicos e os mais velhos, nós somos criados com uma linha bastante tradicional como católicos. The prayer style of Catholicism is usually quite rote. O aspecto, o jeito católico tradicional de louvar é sempre muito restrito, já escrito, não é espontâneo. They're more used to a traditional form of prayer. Fórmulas, desculpem, são fórmulas já feitas. Os católicos tradicionais, como nós éramos, conhecemos essas fórmulas. So when people join us in these very dynamic meetings, Então, quando as pessoas entram nos grupos muito dinâmicos, they're really not quite sure how to respond. muitas vezes entram no grupo de oração e não sabem o que fazer, como fazer. One of the first times I went to a prayer meeting, Das primeiras vezes que eu fui a um grupo de oração, I turned to the person next to me eu olhei para a pessoa que estava do meu lado, and I said, "Is this Catholic?" eu disse: "Isso é católico?" And I think we have to be careful. E eu acho que nós precisamos estar atentos. We've become very comfortable with this. We have become very comfortable with this. Nós estamos muito à vontade com relação a isso. But this is a new experience for others. Mas para muitas pessoas ainda é uma experiência completamente nova. And I believe it's essential that we teach people E eu acredito que seja essencial ensinar as pessoas what is the scriptural background qual é o fundamento da escritura para este tipo de oração. and even in Catholic tradition where this fits in. E mesmo onde estão os fundamentos na tradição católica para o louvor e a adoração da forma como nós fazemos. I personally think many of the saints would be very comfortable at a charismatic prayer meeting. Eu pessoalmente acredito que muitos santos estariam bastante à vontade se participassem dos nossos grupos de oração carismáticos. Wouldn't you love to go to a prayer meeting led by Francis of Assisi? Já pensou nós participarmos de um grupo de oração liderado por São Francisco de Assis? So, charismatic praise and worship is very much in scripture and in tradition. Então, portanto, o louvor e a adoração estão presentes na tradição católica e nas escrituras. But that's not known by many Catholics and even some charismatics. Mas isso não é um assunto conhecido entre muitos católicos e até mesmo entre carismáticos. Our time now does not allow me to actually give this teaching. O tempo não me permite dar as citações a respeito disso. But I would urge you to study on this topic. Mas eu quero orientá-los a estudarem, buscarem conhecimento a respeito disso. There's a lot of good material out there. Tem muito bom material já feito a respeito disso. And as a prayer group leader, Líder de grupo de oração, you have to help people understand why we do it this way. você como líder de grupo de oração precisa ensinar as pessoas por que nós fazemos as coisas do jeito que fazemos, a adoração e o louvor especialmente. It's not enough to lead praise and worship. Não basta somente liderar a oração
o louvor e a adoração. But we have to become advocates of praise and worship. Mas nós devemos ser aquele que advogamos, que somos a favor destes aspectos. We have to be able to explain it to Nós others. devemos ser capazes de explicar o porquê fazemos o que fazemos. So the first step Então, o primeiro ponto is to be an advocate for and to teach about praise and worship. é ser uma pessoa que ensine, que favoreça o louvor e a ação de graças e a adoração. Prepare good teachings to give your people on why we do it this way. Prepare bons ensinos fundamentados para dar no grupo de oração, porque nós rezamos, louvamos do jeito que fazemos. The second step O segundo ponto, is we need to get people engaged in praise and worship. nós devemos levar as pessoas a se envolverem, a participarem do louvor e da adoração e da ação de graças. A prayer group leader is not supposed to praise and worship for the people. O líder do grupo de oração não é aquele que reza no lugar das pessoas, em nome das pessoas. But the leader's job is to encourage and aid and help the people praise the Lord. Mas o líder é aquele que leva as pessoas a louvarem o Senhor, a adorarem o Senhor. A leader doesn't praise God for the people. Um líder não adora Deus no lugar das pessoas. A leader praises God with the people. Líder louva e adora o Senhor junto com os irmãos. So how do we get people engaged? E como é que a gente faz para as pessoas participarem então do louvor? A very practical way is the physical proximity of the leader to the people. Uma coisa muito prática é a proximidade do líder junto às pessoas. In a situation like today, Numa situação como a de hoje, because of the nature of our program, por causa da natureza do nosso programa, this is how things are arranged. é da forma como as coisas foram ajustadas, arranjadas. If I was leading a prayer meeting here, Se eu tivesse que liderar um momento de oração, um grupo de oração aqui, I'd be out there with you. eu não estaria aqui, eu estaria aí, junto de vocês. And we'd all be close together. Porque assim nós ficamos juntos e próximos uns aos outros. A leader helps by making eye contact with the people. Um líder também é importante que ele faça contato visual com as pessoas. By literally reaching out to the people. Na verdade, se aproximando mesmo das pessoas. In too many prayer groups, Em muitos grupos de oração, there's a group of people leading tem um time de pessoas liderando and everybody else is just watching. e as outras pessoas parece que estão assistindo ao grupo de oração. We have to change that. Nós precisamos mudar esta situação. We have to connect with the people. Nós precisamos nos conectar, And then nos ligar às pessoas encourage them and lead them. Come on, let's do this together. e encorajar as pessoas. Vamos juntos louvar o Senhor. The people are not there to watch you pray. As pessoas que estão no grupo de oração, elas não estão lá para assistir você louvar a Deus. You are there to help them pray. Você está lá para ajudá-los a rezar e a louvar o Senhor. Don't let the group become passive spectators. Não deixe que o grupo de oração se torne um grupo de espectadores. Now, music can be a great way to help people praise God. A música é um grande instrumento para levar as pessoas a louvar a Deus. But let me offer a caution. Mas eu quero chamar a atenção sobre um aspecto. In some places, Em alguns lugares, prayer meetings have turned into concerts. os grupos de oração quase que viraram concertos. The music is great, A música é ótima, but it's almost become a performance. mas é quase uma apresentação musical. And they're fantastic. E são lindas, é linda a apresentação. But we all sit there and watch them do the music. Mas novamente o grupo de oração está lá assistindo
o Ministério de Música se apresentar. It's really a nice event, Com certeza é um evento belo e bonito, but it's not praise and worship mas não é grupo de oração, de adoração e de louvor. because the people are not engaged. Porque as pessoas não estão envolvidas no momento de oração. Don't just play one song after another after another. Outra coisa, não cantem uma música atrás da outra. There should be music, but then the leaders should be encouraging spontaneous praise and worship. Deve haver música, mas é importante que a liderança leve as pessoas, chame as pessoas ao louvor. And the leaders should be saying, come on, let's go, come on, encouraging people. É importante que haja um encorajamento. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Usually when a group of people start worshiping God, Geralmente, quando um grupo de pessoas se une para louvar e adorar o Senhor, we often experience praying in the Spirit, praying in é muito tongues. comum que surja um canto no Espírito, um canto em línguas. Encourage people to keep going with that. E encoraje as pessoas a cantarem belamente no Espírito. Because when the whole group is praying or singing in the Spirit, Porque quando todo o grupo está cantando e louvando o Senhor no Espírito, then they're engaged. é um sinal de que as pessoas estão envolvidas e estão de fato rezando. They're invested. Eles estão de fato participando. They're doing something. Estão juntos, unidos, fazendo alguma coisa. And then when that dies down, we do another song and we start the process again. E depois que então a música termina, o canto em línguas termina, nós podemos então começar outra música. And E o usually processo recomeça. when we enter into this kind of prayer, Geralmente quando nós entramos nesse tipo de oração, we start receiving prophetic words or scriptures. é muito comum que haja então as pessoas começam a receber palavras da parte do Senhor, inspiração de textos bíblicos. And the job of the leader is to keep all of these things in balance. E o papel do líder é fazer com que todas essas manifestações do Espírito estejam de modo adequado, balanceado. So when a scripture is given, Portanto, quando um texto bíblico, por exemplo, é lido, maybe there's a song that is perfect as a complement to the scripture. pode ser que haja uma música que complete exatamente aquele texto bíblico. E esse é o papel do líder. Or maybe the leader feels we should respond by standing and praising again. Ou então, o líder diz, não, é o momento agora de todos nós nos levantarmos e louvarmos o Senhor duplamente por causa dessa palavra. But a prayer meeting leader has to be able to focus on many things. Mas o líder de um grupo de oração tem que ser capaz de ter vários focos ao mesmo tempo. It's not just music. Não é somente focar na música, It's not scripture only. não é somente prestar atenção nas manifestações da palavra de Deus, It's not a particular dynamic. não é simplesmente ter uma dinâmica de oração. All of these things are happening at once. Todas essas coisas acontecem num grupo de oração ao mesmo tempo e é o líder que observa. And the leader has to be discerning this. E é o líder que também discerne as coisas que estão acontecendo. It's a dynamic process. É um processo dinâmico. You can't just do it off of a schedule. Não é como uma escala, um horário. It's also important as a worship leader É também importante como líder de um grupo de oração de louvor, to be able to summarize what the Lord is doing. ser capaz de sintetizar tudo que o Senhor está fazendo. Maybe there was a strong prophetic word. Talvez tenha havido uma palavra profética muito forte. Maybe somebody had a scripture. Talvez alguém tenha tido a inspiração de ler um trecho bíblico. There was a particular song that really moved people. Talvez uma música muito ungida foi cantada e tocou os corações. It's the leader's job to make all of these connections É o líder que faz toda a conexão das manifestações do Espírito no grupo de oração. and present to the people what it seems the Lord is doing. E ele então
faz essa síntese para o grupo como aquilo que o Senhor está fazendo no meio de nós. And then encourage the group to respond. E encorajando então o grupo a responder ao Senhor. There's a main principle here we have to keep in mind. Nós precisamos prestar atenção num aspecto. A leader of a prayer meeting O líder de um grupo de oração has to be connected to God precisa estar ligado a Deus and connected to the people at the same e time. ligado às pessoas que estão presentes no grupo de oração. Sometimes as a leader, you just want to pray and get lost in heaven. Às vezes, como líder, você gostaria de ficar somente ligado a Deus, But you're leaving the rest of us out. mas você não pode deixar o resto das pessoas abandonadas. And some leaders are so busy keeping everybody happy, E às vezes o líder está tão preocupado em observar as pessoas they're not even paying attention to what God is doing. que nem também prestam atenção naquilo que Deus está querendo nos dizer. So you have to keep these two things in balance. Portanto, você tem que lidar com estas duas realidades e tratá-las de forma adequada e balanceada. What is the Lord doing or saying, O que o Senhor está dizendo e fazendo, but how are the people doing? mas como as pessoas estão respondendo a isso? And to keep these two in balance is important. E manter estes dois aspectos é fundamental. So let me summarize this section. Deixa eu então fazer um sumário para vocês do que nós falamos até agora. Number 1, Número 1, we must be advocates of praise and worship. nós precisamos ser pessoas que defendem e promovem o louvor e a adoração. We want to teach people the principles, but also the methods. Nós precisamos ensinar o método e os princípios do louvor e da adoração. Point number 2, Número 2, we must engage the people. nós precisamos engajar as pessoas. We stay close to them, Nós nos postamos perto delas, we stay connected to them, nós estamos conectados, ligados a elas. we work with music and encouraging the people. Nós trabalhamos com a música e encorajando as pessoas a participar. Point 3, Número 3, a worship leader must be able to manage many things at the same time. um líder de grupo de oração precisa aprender a liderar vários aspectos ao mesmo tempo. And number 4, E número 4, a worship leader must be attentive to God, but also attentive to the people. um líder do grupo de oração precisa estar atento a Deus e atento às pessoas. Let's take a few minutes now to talk about giving a teaching. Vamos então agora para o outro aspecto, alguns minutos falando como dar um ensino. There's 3 things necessary to give a good teaching. Tem 3 aspectos importantes para darmos um bom ensino. Proper discernment of what teaching to give, Proper discernment. how to discern what to Um give. discernir o que é apropriado a ser ensinado. The second essential point is the preparation of your material. O segundo aspecto é a preparação do material para dar o ensino. And the third principle is the proper delivery of the E teaching. o terceiro aspecto é a maneira como se apresenta o ensino. These 3 elements are essential. Estes 3 elementos são essenciais. If you look at our friends with their cameras, Se você cameras. olharmos para os câmeras que estão sentados ali, the cameras are sitting on tripods. a câmera, elas estão sobre um tripé. One of the jobs the cameraman has is to be sure all 3 legs are extended. Uma pessoa que está trabalhando na câmara como ele, uma das responsabilidades que ele tem é que os 3 pés estejam ajustados e equilibrados. If all 3 legs are not correct, the thing tilts Se um over. dos pés não tiver adequado, a câmera cai, tudo cai. It's the same with a good teaching. A mesma coisa com um bom ensino. You need these 3 elements to make the thing stand right. Precisamos dos 3 elementos para que aconteça adequadamente o ensino. We'll quickly go through these 3 Nós elements. vamos rapidamente falar sobre estes 3 elementos.
The first one is proper discernment of what to teach. O primeiro aspecto é o discernimento do que ensinar. Why do we give teachings? Por que nós precisamos ensinar? Are we just trying to fill the time? Nós damos ensino no grupo de oração para poder encher o tempo? Hopefully not. Eu espero que não. We're giving teachings because we're trying to impart the Word of God. Nós damos ensino no grupo de oração para poder levar as pessoas ao maior conhecimento da palavra de Deus. We're trying to share a word with our brothers and Nós sisters. estamos tentando partilhar com os irmãos uma palavra da parte do Senhor. So it's very, very important that we know what does God want us to say. Portanto, é importante sabermos o que Deus está querendo que nós ensinemos. So how do we know what God wants us to talk E about? como é que a gente sabe o que Deus quer que a gente fale? I think there's three normal ways that we understand what to teach on. Acho que tem 3 modos a gente perceber o que Deus quer que a gente ensine. Sometimes people in authority give us the assignment. Às vezes uma pessoa ou pessoas que têm autoridade sobre nós nos delegam, nos dizem o que devemos ensinar. And if you're part of a group and the pastoral leadership says, would you give us a teaching about this? Well, then do it. Se houver uma pastoral sobre nós maior que nos diga, alguma autoridade, ensine, fale sobre isso, a gente obedece, prepara e ensina. Sometimes we just get we sense what the people need. Outras vezes nós mesmos como líderes sentimos aquilo que as pessoas estão precisando ouvir e aprender. They might need some encouragement in an area. Pode ser que estejam precisando de um encorajamento em algum aspecto. Or perhaps they need some correction. Ou talvez precisem de alguma palavra de exortação ou correção. So sometimes a theme is given to us not by divine revelation, Muitas vezes, então, um tema nos é dado não por uma revelação extraordinária de Deus, but our pastoral instincts show us what the people need at this time. mas o nosso instinto de liderança pastoral nos faz saber o que as pessoas precisam. And sometimes the third way is God puts in our heart what we need to teach about. Mas às vezes o terceiro aspecto é Deus mesmo que nos diz com clareza o que dizer, o que ensinar. An idea starts forming in your mind. E Ele começa a nos dar uma inspiração na cabeça, no pensamento. And then you go to Mass on Sunday and the scripture speaks to that. E aí você vai à missa e algum texto da palavra de Deus na missa diz respeito àquilo que Deus colocou na sua cabeça. Ele começa a dar sinais. And then you hear a song on the radio that fits with that very thought. Aí você está no carro ouvindo uma música cristã e tem uma letra da música que fala exatamente daquilo que está no seu pensamento. God's probably trying to tell you something. Então a gente percebe que às vezes Deus vai dando sinais daquilo que Ele quer que seja ensinado. So whether somebody is telling us what teaching to give, Então, pode ser que alguma autoridade, alguém nos diga o que ensinar, or our pastoral instincts give us some direction, ou então a nossa percepção como líderes que conhecem o grupo de oração sabe o que precisa ser dito, or we just get a sense in our heart ou então por revelação mesmo, por inspiração, uma coisa nova é colocada por Deus no nosso coração do que dizer. These are 3 common ways we know what to teach. Isso são os 3 caminhos mais comuns do que nos manifestam que nós devemos ensinar num grupo de oração. Now the best way to prepare your material A melhor maneira de preparar o seu material is what I do is I keep small pieces of paper with me, an index card, é a forma como eu faço. Eu mantenho perto de mim aqueles cartões branquinhos pequenos que a gente compra. and I always carry these cards with me. Eu sempre tenho esses cartões comigo no bolso, na bolsa, onde for. And I find a scripture that speaks about that teaching. E de repente eu encontro um versículo bíblico que fala daquele assunto, eu anoto. I write it down on a card. E eu anoto então num cartão. I'm having a conversation with a friend and they say something
that fits to that teaching. E de repente depois eu estou conversando com um amigo a respeito de outra coisa, ele diz um aspecto que tem a ver, eu vou e anoto. I write it down on that card. E eu anoto no cartão. So I'm constantly looking to see how the Lord might be speaking to me. Então eu estou constantemente alerta, aberto para perceber os sinais que Deus vai me dando. And I keep collecting these cards with these ideas. E eu vou anotando nos cartões essas ideias, essas inspirações que me chegam. Then I sit down at home. Então depois eu sento em casa. I take all my cards and I put them on the table. E eu pego então todas as minhas anotações, os meus papeizinhos, e coloco sobre a mesa. Lord, what are you saying with all this? E eu digo, Senhor, o que o Senhor está dizendo com todas essas palavras? In my cards I have many different scriptures. E de repente nos papeizinhos que eu anotei, tem muitos versículos bíblicos. I might have a particular story. Ou então tem também anotado um pequeno testemunho. And I just pray with this material. Então o que eu faço? Eu começo a rezar usando este material que Deus mesmo me deu. And then I start organizing the ideas. E aí eu começo a organizar as ideias. One of the problems most of us have, Um dos problemas que a maioria de nós tem, we try to put too much material a in. gente acaba exagerando na quantidade de material para ensinar. You can't use everything, Nós não podemos usar tudo, but all these things help us to prepare our material. mas é bom ter todo este vasto material para nos prepararmos. And then I take a blank sheet of paper Aí depois eu pego um pedaço de papel branco, and I just put down my key points. aí eu escrevo as palavras-chave daquele assunto, do que eu rezei, do que eu vi e anotei. So when I go to give the talk, Então, na hora que eu vou dar o ensino, I'm not reading all these cards, eu não pego todos esses papéis e começo a ler um atrás do outro. but they just help me remember what order to go Mas in. eu, pelas minhas anotações, eu sei exatamente o que eu preciso falar e a ordem que eu preciso falar. And then finally, when we actually give the talk, Então, finalmente, eu apresento o ensino. be sure people can hear you. Tenha segurança de que o que você está ensinando está sendo escutado, bem escutado. Be sure people understand what you're saying. E esteja atento para que as pessoas de fato entendam o que você está ensinando. Be sure to stay connected to the people. Esteja atento para haver conexão no momento do ensino. Be sincere. Seja sincero. Be focused on Christ. Esteja focado em Cristo. And then when you're done, sit down. E tudo então vai dar certo. I'll sit down. Eu vou acabar. Obrigado. Que um grupo de oração deve ser. I noted down some keywords: community, E That eu should quero relembrar algumas palavras-chave. Comunidade. open to evangelize, Uma comunidade aberta à evangelização. having a clear identity, Catholic and charismatic at the same time, Mantendo uma identidade carismática e católica. using charism to Us- make disciples, Usando os carismas para fazer discípulos. having leaders that are watchmen with a personal relation with God. Sendo líderes que são sentinelas e que têm um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus. And Jim, you gave us some recommendation, very practical, E o on Jimmy the- nos deu muitas recomendações bem práticas how now to live praise and worship, and this dynamic praise and worship. e you said. como manter grupos de oração com uma oração muito vibrante e também como dar o ensino. And also the importance of teaching, E so também a educating. importância de ensinar. And what it is very common to you, and that leadership, so shepherds, pastors in the church are needed, Então, porque a liderança é necessária na igreja, but it should be based on a personal relation to God. mas a liderança é sempre baseada na experiência pessoal com Deus. On scriptures and tradition, Ao mesmo tempo, na tradição, na escritura. with an important role to be connected to God and to people. E sempre com essa conexão com Deus. So thank you very much. I think
we are very glad to have received this tool Nós from you. agradecemos por termos recebido isso da parte de vocês. And I would invite you to guide us 2 minutes in a final prayer to say thanks to God. Eu gostaria So, de pedir a vocês que take nos the floor. liderassem por 2 minutos numa oração final de ação de graças. and then we will have a final song to celebrate. So, Thank you, Lord. Thank you for this morning. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta manhã. Thank you for everyone who came. Obrigado por todos que vieram. Thank you for everything we have been learning this morning. Obrigado por tudo aquilo que aprendemos esta manhã. And Holy Spirit, I ask you to come and to fill everyone who is here. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que venha e que encha os corações de todos que estão aqui presentes. Help us to become leaders and members of the prayer groups that you have intended us to be. Ensina-nos, Espírito Santo, a sermos verdadeiros líderes dos nossos grupos de oração. Help us to be watchmen of the vision. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos sentinelas. Teach us and worship us according to your heart. Ensine-nos conforme as verdades do Teu coração, Espírito Santo. Holy Spirit, we can learn a lot of things, Espírito Santo, nós só podemos aprender contigo. but most important is to receive everything from you. Mas o mais importante é aprendermos e recebermos tudo das Tuas mãos, Espírito And Santo. so we ask you, Holy Spirit, come. Então nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que venha sobre Come and nós. fill this place with your Venha glory. encher este lugar, Espírito Santo. Come and fill our hearts with your presence Venha encher os nossos corações com a Tua presença. and grant us everything you want to give to us. E, por favor, ajuda-nos a receber tudo que Tu queres nos dar. Shandra, Handra, Hamanara, Handra, Hamanara, Shamanandra, Handra, Hamanandra, Shamanandra, Hamanara. This workshop took place in a church, Seja uma liderança dentro da igreja. and as always in a church, E sempre na igreja. we will get the final blessing and the last song. E nós vamos receber então a bênção final e uma última música. The Lord is with you. O Senhor esteja convosco. May the Lord bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amém. Amen. Let us stay or go in peace. Nós permanecemos aqui ou podemos ir em paz.